Então, dando continuidade ao tema abdômen agudo inflamatório, a gente vai falar agora do segundo diagnóstico, que é pancreatite aguda. Então, temos várias causas de pancreatite aguda, mas duas delas se destacam bastante, que são cálculos biliares e álcool. Então, geralmente, o paciente que chega no pronto-socorro ou vai ter uma pancreatite aguda biliar ou uma pancreatite aguda alcoólica. Dentre as outras causas, temos hipertrigliceridemia, infecções, tumores, drogas, trauma, também autoimune, e em algumas vezes a gente não vai identificar a causa da pancreatite. E as teorias principais dizem que devem ser microcálculos que nós não identificamos nos exames de imagem. Para fazer o diagnóstico de pancreatite aguda, eu preciso ter dois dos três itens que eu vou falar agora, que são aumento sérico de amilase e lipase, mais que 3 vezes o valor da normalidade. História clínica típica, então aquela dor em abdômen superior, em faixa ou em barra que irradia para o dorso, certo? E achados de tomografia típicos da pancreatite aguda. Então, a tomografia computadorizada com contraste, então sempre com contraste quando você for avaliar a pancreatite aguda, é o padrão ouro na avaliação dessa doença. Então, o melhor exame para avaliação de pancreatite aguda é a tomografia computadorizada. Então, isso aqui vocês vão ver bastante aí quando vocês passarem na cirurgia, na clínica. Mas percebam que você não precisa fazer um diagnóstico, uma tomografia computadorizada, para fazer o diagnóstico de pancreatite aguda. Basta ter história clínica típica e alteração laboratorial que você vai fazer o diagnóstico. Tá? Então, não é para todos mesmo que você vai pedir tomografia computadorizada. Então, só lembrando aí da anatomia, aqui a gente tem a vesícula biliar, infundíbulo da vesícula biliar, ducto cístico, que vai se unir ao ducto hepático comum, formando o ducto colédoco. Vamos ter a porção intrapancreática do ducto colédoco, que vai se unir com o ducto pancreático principal, isso na maioria das pessoas, porque existem variações anatômicas aqui. E vão desembocar aqui na segunda porção do adenal, na topografia da papila do adenal. Ou seja, um eventual cálculo biliar pode migrar aqui para o ducto colédoco e obstruir aqui a saída do ducto pancreático principal também, levando a uma pancreatite aguda, neste caso biliar. E existem dois tipos de pancreatite aguda, que são edematosa e necrosante. A edematosa ainda bem é a mais comum, 70 a 80% dos casos. E o que acontece é um edema intersticial e infiltrado inflamatório do parênquima pancreático. Então, o pâncreas fica inchado, tá? Cheio de edema, de líquido, de infiltrado inflamatório dentro dele. Não vai ter área de necrose e não vai ter disfunção sistêmica geralmente e respondem bem ao tratamento conservador. Então, é uma pancreatite aguda mais leve. Mas temos a necrosante, que são 20 a 30% dos casos, que nós vamos ter um maior grau de inflamação peripancreática. Então, os achados de imagem peripancreáticos vão ser mais acentuados. E, como característica, a gente vai observar áreas de necrose do parênquima pancreático. Como é que a gente vai ver isso nos exames? Áreas de hiporrealce ou ausência de realce. Então, por isso que é fundamental injetar contraste endovenoso nesse paciente para a gente ver se o parênquima está realçando ou não. Se ele não estiver realçando, a gente infere que tem uma área de necrose ali naquela topografia. Esse paciente é grave, pode levar a disfunção sistêmica e falência de múltiplos órgãos e morte, certo? E é imperativo o diagnóstico e estadiamento precoce da gravidade da doença. Então, esse paciente, quando está evoluindo mal, ele tem que ser identificado para ter uma conduta aí diferente, certo? Bom, em relação aos exames de baixa sensibilidade, então temos o raio-x e o ultrassom. O raio-x, como a gente falou, não é bom de jeito nenhum para avaliar abdômen agudo inflamatório. Mas podemos ter também aqui a alça sentinela. Então, mesmo princípio lá da apendicite aguda, a alça intestinal vai lá, tenta bloquear o processo inflamatório, ela distende com gás, aqui nesse caso o cólon transverso, certo? E também tem um sinal descrito
para a pancreatite aguda, que é essa interrupção abrupta aqui, dessa alça distendida do cólon transverso, que é o sinal do cutoff, tá? E é comum também esses pacientes terem derrame pleural, principalmente à esquerda, pacientes com pancreatite aguda, que a gente consegue ver na radiografia. Fora isso, a gente não vai ver muita coisa, não. Em relação à ultrassonografia, a gente também pode ter, não é bom, mas a gente pode ter alguns achados que são hipoecogenicidade do parênquima pancreático, líquido livre peripancreático, então edema ali da gordura peripancreática, acompanhamento de complicações, então pacientes que desenvolveram coleções, pseudocistos, então a gente pode acompanhar essas lesões por ultrassonografia. E o que a gente vai ver também é como ele está inchado, certo? O pâncreas vai ter um aumento das dimensões pancreáticas pelo infiltrado intersticial. Mas, na prática, você não vai pedir ultrassom para avaliar o pâncreas em si. Qual que vai ser a principal função da ultrassonografia? Será determinar a etiologia. Então, o paciente chegou, você fez o diagnóstico de pancreatite, você quer saber se aquele paciente tem pancreatite aguda biliar ou alcoólica, que são as duas principais causas. Se você viu pedra dentro da vesícula, você infere que a chance bem maior é de que seja biliar. Agora, se você não viu nada na vesícula biliar, se ela estiver normal, aí você pensa, ainda mais se tiver história típica, em alcoólica, tá? Se não tiver nenhum dos dois, aí você vai pensar aí nas outras causas que a gente falou no slide anterior. Então aqui nessa imagem a gente tem a vesícula biliar com paredes finas, conteúdo anecoico, que é a bile, então não está inflamada, mas a gente vê que tem cálculos depositados aqui dentro da vesícula biliar. Então um desses cálculos pode ter migrado e causado aí a pancreatite aguda. Na tomografia, então o que a gente vai ver? Então será, como todos os abdômenes agudos, vai ter um inchaço, um aumento volumétrico do órgão com edema, com densificação da gordura peripancreática. Então a gente vai ter o pâncreas de dimensões aumentadas, então aqui está o pâncreas, certo? Então cabeça, colo, corpo e cauda pancreáticos. Seus contornos vão ficar mais indefinidos, tá? Então aqui a gente ainda consegue ver o limite bem definido, mas aqui nessa parte a gente já perdeu a definição dos contornos. O realce vai ser heterogêneo pelo edema, pelo infiltrado intersticial aqui do parênquima, que não são áreas de necrose, certo? É só pelo edema, então o líquido que está aqui não vai realçar, então dá esse aspecto de realce heterogêneo, essas lâminas líquidas. E vai ter, assim como todos os outros abdômenes agudos inflamatórios, a densificação da gordura peripancreática. Então, olhem aqui a gordura normal e olhem aqui a gordura peripancreática, como ela está bem mais densificada. Nesse caso aqui a gente também tem um pouquinho de líquido livre, peripancreático, e aqui a gente consegue ver um cálculo biliar, neste caso era calcificado, que é a provável causa da pancreatite aguda, certo? E temos a pancreatite aguda necrosante. Então, no slide anterior era edematosa, aqui é a necrosante. Então, no início, ela vai ser igual à edematosa, tá? Mas depois de 48 a 72 horas, pode começar a haver necrose do parênquima. Então, isso é importante. Vocês não devem pedir tomografia computadorizada no primeiro dia de sintomas. Então, é errado você pedir tomografia para aquele paciente que está no primeiro dia de sintomas de pancreatite, que você acabou de fazer o diagnóstico no pronto-socorro. Você não vai pedir tomografia para esse paciente, certo? Por quê? Porque não vai ter necrose e você pode subestimar a gravidade deste paciente, certo? Então, no início, os sintomas se sobrepõem, tá? Então, é depois de 40 a 72 horas, se o paciente não estiver evoluindo bem, que você vai pedir uma tomografia computadorizada para procurar áreas de necrose. O que a gente vai ver na tomografia? Então, percebam aqui no slide anterior que todo o parênquima está realçando, certo? E aqui, só essa parte aqui realçou. Todo esse resto, então aqui é a fase pós-contraste, não teve realce nenhum. Então, tudo isso que eu estou aqui mostrando é a área de necrose pancreática. Então,
não aumentou a densidade depois que eu injetei contraste, que é o que eu esperaria ver num pâncreas normal, certo? Então vai ter uma maior inflamação peripancreática depois, então percebam que tem muito líquido livre aqui na cavidade, muito densificado, então esse paciente é bem mais grave. E é importante graduar a porcentagem de necrose. E por que é importante graduar a porcentagem de necrose do parênquima? Porque existe esse índice de gravidade, que é o índice de Baltazar, que é o índice da tomografia computadorizada. Tá? A gente vai dar pontos para os achados, vocês não precisam decorar isso, mas só para vocês saberem que a gente gradua de acordo com a quantidade de parênquima necrosado, então se é menor que 30, se é de 30 a 50 ou mais de 50, a gente vai dar pontos, e também dos achados do pâncreas, se ele só está aumentado, se existem alterações peripancreáticas leves ou não, se existem coleções líquidas, apenas uma ou duas ou mais coleções, se existe gás, então, de acordo com os achados de tomografia, a gente vai graduar da pontuação e vai dar esse índice de Baltazar, que é o índice de prognóstico do paciente. Então, aqui só para exemplificar um outro caso, paciente com pancreatite aguda, então percebam aqui o pâncreas todo realçando, certo? Então, aqui pós-contraste, aqui a densificação peripancreática com líquido livre. Isso aqui no primeiro dia de sintomas. Então, o paciente chegou com pouco tempo de sintomas e pediu a tomografia, que não era para ser pedida. Chegou no terceiro dia, o paciente repetiu a tomografia, ele não estava evoluindo bem, e percebam que surgiu uma extensa necrose do parênquima aqui do colo, do corpo, da cauda pancreática. Então percebam que esse parênquima aqui realça, mas todo esse não realçou nada, então necrosou, tá? Uma extensa necrose. Esse paciente morreu no quinto dia, tá? Então mostrando aí que parecia leve, mas não era. Então por isso que não faz diferença você pedir tomografia no primeiro dia. Bom, o terceiro diagnóstico que a gente vai falar é a colecistite aguda. Então a gente já lembrou a anatomia. Então aqui a gente tem o corpo da vesícula biliar, aqui o infundíbulo e aqui o ducto cístico. Se o cálculo migrar, ele pode causar uma pancreatite aguda, então geralmente cálculos menores, se for para o ducto hepatocolédoco. Mas se ele impactar aqui na região do infundíbulo ou do ducto cístico, o que vai acontecer? A bile não vai conseguir ser excretada, certo? E vai distender a vesícula biliar toda. A parede vai espessar, então igualzinho acontece com o apêndice. Então os mesmos achados que a gente vai ver, que a gente viu na apendicite, que obstruir ali o ósteo de entrada do apêndice, aqui vai obstruir a saída da vesícula biliar e ela vai distender, a parede vai espessar, vai ter um conteúdo mais denso aqui dentro da vesícula biliar. Geralmente a gente vai ter cálculos. Então, são esses achados que a gente vai ver na colecistite aguda, certo? Então, obstruiu, aumentou a pressão, distende, inflama a parede, pode necrosar, ter gangrena e perfurar, tá? Então, é o mesmo princípio lá da apendicite aguda. A clínica é diferente, né? Então, a clínica vai ter a dor no hipocôndrio direito, com o sinal de Murphy positivo, certo? Vai ter febre e leucocitose, como todos os abdômenes agudos inflamatórios. Existem dois tipos. A primeira e principal, disparado, 95% das vezes, é a litiásica ou calculose. Então, a causa vai ser uma obstrução por cálculo biliar. E temos também a alitiásica, geralmente pacientes internados, mais graves, certo? Que fazem uma colecistite aguda sem cálculos obstruindo. Como vocês podem imaginar, raio-x é péssimo, tem pouco valor na avaliação da colecistite aguda. Então aqui só para exemplificar de novo, aqui a vesícula biliar, com o cálculo obstruindo, espessando a parede, e é tudo isso que a gente vai ver nos exames de imagem, certo? Então aqui lembrar da vesícula biliar normal, em jejum, então a gente faz o exame em jejum para distender a vesícula biliar. Percebam aqui a parede fininha da vesícula biliar. E se eu faço o exame pós-prandial, então o paciente acabou de comer, então vai ter uma contração para eliminar a bile, a gente vai ter esse pseudo-espessamento da vesícula biliar, que vai limitar a avaliação,
eu posso dar uma alteração de espessamento da vesícula biliar, que na verdade ela não existe, certo? E aqui na tomografia, então aqui a vesícula biliar normal, com conteúdo homogêneo e hipoatenuante, densidade de líquido, que aqui a gente tem bile. Olha a parede bem fininha da vesícula biliar. E aqui a gordura perivesicular normal. Então olha como a gordura aqui está hipodensa, igual toda a gordura visceral intraabdominal que a gente vê no restante do abdômen, certo? Então aqui está o fígado, isso aqui é pós-contraste, então aqui está a vesícula biliar normal. E o que a gente vai ver na colecistite? Então quando ela inflama. Então a gente vai ver o cálculo impactado, vai ver lama biliar, que é essa bile mais densa, tá? Então ela não vai ser anecoica, vai ser hipoecoica, tá? Então não vai ser toda preta, vai ser hipoecogênica. A parede vai estar espessada, mais que 3 a 4 milímetros, então se eu medir aqui vai ter mais que 3 a 4 milímetros. Existe também o sinal de Murphy ultrassonográfico, então igual vocês vão ver lá na cirurgia, que o paciente vai inspirar e vai parar a inspiração pela dor, tá? Então a gente coloca o transdutor lá no ponto cístico, pede para o paciente inspirar e ele vai parar. Esse é o sinal de Murphy ultrassonográfico. Vamos ter também uma distensão da vesícula biliar, mais que 10 centímetros no eixo longitudinal ou mais que 4 centímetros no transverso, tá? Então se eu medir esse eixo longitudinal, ela é normal até 10 centímetros e esse eixo até 4, tá? O mais sensível, o melhor parâmetro que a gente tem é esse eixo transverso, maior que 4, tá? Líquido perivesicular, então ele é semelhante aos outros abdômenes agudos inflamatórios, tá? Líquido livre perivesicular a gente pode ter. E na TC é os mesmos achados, só que aqui a gente vai ter hiperrealce da mucosa, que a gente não consegue ver no ultrassom. Densificação da gordura, como todos os abdômenes agudos inflamatórios. E a gente também consegue ver na tomografia pós-contraste alteração perfusional do parênquima hepático adjacente. Então, a vesícula biliar toca o parênquima hepático aqui. Se a vesícula está inflamada, vai chegar mais sangue ali no parênquima hepático, nos hepatócitos adjacentes à vesícula biliar. Ele pode realçar mais, a gente chama de distúrbio, alteração perfusional do parênquima hepático adjacente à vesícula biliar. A gente vai ver mais para frente. Aqui a gente vê outros casos, estou aqui na ultrassonografia. Então aqui está a vesícula biliar toda distendida, tá no eixo transverso. Aqui a gente vê um cálculo e uma lama biliar, formando o nível líquido-líquido. Tá? Então fica mais densa a bile. Olha como a parede está espessada da vesícula biliar, certo? Aqui na tomografia, então mais uma vez, densificação da gordura perivesicular, hiperrealce da mucosa e aqui líquido livre, que a gente está conseguindo ver aqui nessa imagem. Mais uma vez, no ultrassom, então aqui a gente consegue ver um cálculo biliar, paredes bem espessadas, ela é distendida, se eu medir aqui vai dar mais que 4 centímetros, e aqui mostrando o cálculo formando uma sombra acústica posterior. Tá? Então geralmente os cálculos biliares fazem sombra acústica posterior. Isso aqui mais uma vez na tomografia, então vesícula biliar bem distendida, com líquido livre perivesicular, densificação, e a gente consegue ver também aqui um microcálculo biliar, paredes espessadas com hiperrealce. E aqui, para mostrar a alteração perfusional, então aquele parênquima hepático adjacente à vesícula espessada, ele vai realçar mais, vai chegar mais sangue lá. Então percebam que essa área realça mais do que essa área mais distante, tá? Então, alteração perfusional do parênquima hepático perivesicular. E aqui os mesmos achados, ó. Vesícula biliar distendida, com paredes espessadas, todas irregulares aqui. Então aqui já está quase para perfurar. Diverticulite aguda, e o penúltimo, na verdade, item que eu vou falar nessa aula, é lembrar que diverticulite é uma inflamação do divertículo, certo? Então a gente tem uma doença que chama doença diverticular dos cólons, que é a diverticulose cólica,
em que existem vários divertículos no colo, mas que eles não necessariamente estão inflamados, certo? Se um deles inflama, aí sim eu vou ter diverticulite aguda. Então essa doença é cada vez mais frequente, tá? 70% da população maior que 70 anos vão ter divertículos cólicos, que a gente vai ver nos exames, e geralmente eles são adquiridos, tá? Então eles são também pseudodivertículos, isso porque não tem todas as camadas da parede do cólon, porque a gente vai ter a mucosa, vai ter a submucosa, a serosa, mas a muscular não. Então aqui só para vocês verem, ó, aqui estão todas as camadas do cólon, e vai ter uma formação do divertículo, só que a muscular não vai formar a parede do divertículo. Então não é um divertículo verdadeiro, é um pseudodivertículo na verdade. Para você ter um divertículo verdadeiro, tem que ter todas as camadas. Então o que acontece? Então só para continuar aqui, mais comuns são docilimoide, 90% das vezes, e descendente. E é frequentemente assintomático, mas é a principal causa de HDB em maiores que 40 anos. Então, hemorragia digestiva baixa, você sempre pensa em doença diverticular dos cólons. E a complicação da doença diverticular dos cólons é a diverticulite, tá? Então, o que acontece é que obstrui aqui o ósteo de entrada do divertículo, e aí é o mesmo princípio que a gente falou da colicistite e da apendicite, tá? Então vai distender o divertículo, que vai espessar a parede, vai densificar a gordura em volta do divertículo, e aí é pelo mesmo princípio que a gente já falou várias vezes, certo? Vai ficando até repetitivo. Então, diverticulose cólica. Então, doença diverticular dos cólons sem sinais inflamatórios. Então, percebam aqui o cólon cheio de saculações, cheias de ar no cólon. Tá? Então, isso aqui são vários divertículos que a gente vê na tomografia. A gente também consegue ver no enema opaco. Então, no enema opaco, a gente injeta contraste via endorretal e a gente consegue ver que tem várias saculações que se preenchem com contraste, que são os divertículos, que eu estou mostrando aqui com as setas, certo? Então, aqui na colonoscopia, a gente vê os divertículos que não estão inflamados e aqui um obstruído com pus dentro dele, certo? Que aqui é um caso de diverticulite visto de dentro, pela colonoscopia. E quais são os sintomas de diverticulite aguda? Então aqui a gente já tem um divertículo inflamado. Então aqui a gente tem um divertículo que obstruiu e forma pus dentro dele. Então ele vai distender. Então ele ocorre geralmente em quem? Pacientes idosos que chegam no pronto-socorro com dor na fossa ilíaca esquerda, com febre, leucocitose, e é comum que haja sintomas urinários associados, tá? São frequentes. E lembrar que são cada vez mais frequentes, então cada vez mais a gente vê diagnóstico de diverticulite aguda e cada vez mais em pacientes mais jovens. Isso pela dieta pobre em fibras, constipação e obesidade. Um outro detalhe também é que a diverticulite aguda costuma perfurar, ter microperfurações, formando aí abscessos locorregionais. Tá? Então, mais comumente que a apendicite aguda, por exemplo, a diverticulite perfura e dá complicações aí com abscessos adjacentes. Então, o que a gente vai ver na tomografia? Então, primeiro, raio-x, esquece, certo? Você não vai ver nada, praticamente nada, na radiografia no paciente com diverticulite aguda. Ultrassom, você pode ser que veja alguma coisa, mas não é bom. O melhor, sem dúvida nenhuma, é a tomografia computadorizada. Ela é muito superior. O que a gente vai ver? Espessamento parietal simétrico do segmento acometido, com divertículos. Então, todo o segmento do cólon vai estar espessado de forma simétrica, ou seja, circunferencial. E a gente costuma ver vários divertículos naquele paciente, tá? No restante dos segmentos cólicos. A gente vai ter uma densificação da gordura,
como a gente vê aqui. Então percebam que a gordura aqui está mais densa do que a gordura do restante da barriga. A gente vai conseguir ver um divertículo aumentado de volume. Então lembra que obstruiu aqui o ósseo de entrada do divertículo, ele aumenta de volume. E vai estar com as paredes espessadas também. Vai ter um engurgitamento dos vasos, que a gente costuma ver em geral em todos os abdômenes agudos inflamatórios, tá? Porque vai chegar mais sangue lá naquela região. A gente vê os vasos mais proeminentes. Pequena quantidade de líquido livre adjacente, então perceba aqui um pouquinho de líquido aqui acumulado na face peritoneal. E pode complicar com abscessos e pneumoperitônios. Então é muito comum a gente ter foquinhos de gás fora aqui do divertículo em decorrência das microperfurações. E como eu havia dito, ela pode complicar com perfurações. A gente pode ver pneumoperitônio local ou distante, abscesso, fístulas. A gente pode ter fístula colovesical ou colovaginal ou até colocutânea, que são aqueles trajetos patológicos que são formados, que não eram para existir. Obstrução intestinal, então é uma das causas de obstrução intestinal, a diverticulite aguda, então espessa tanto ali pelo processo inflamatório que obstrui, tá? E às vezes é difícil diferenciar a diverticulite aguda de um tumor infectado, tá? Então, um tumor de processo inflamatório, às vezes é difícil a gente ter certeza que não tem nada tumoral associado àquele processo todo inflamatório ali dos cólons, tá? Então, é indicado sempre realizar colonoscopia depois que termina o tratamento da diverticulite, tá? Para afastar que não tenha nenhum tumor associado. Aqui exemplificar aqui um corte axial do abdômen superior, mostrando aí vários focos de pneumoperitônio, tá? Aqui adjacente ao fígado, principalmente, mas tem aqui adjacente ao baço também, então todos esses foquinhos pretos aqui são pneumoperitônio, então aqui já perfurou e já foi até o abdômen superior. Lá embaixo a gente vê a causa, né? Então tem vários divertículos, um deles deve ter perfurado, e aqui a gente viu também a formação de um abscesso, tá? Formando nível hidroaéreo também, que é comum de ver nos abscessos. Então tem pus e gás dentro de uma coleção bem delimitada aí, um abscesso em decorrência da diverticulite aguda. E aqui mais um outro caso, aqui um segmento todo espessado de cólon, aqui focos gasosos fora do cólon e fora do divertículo, e aqui uma extensa densificação dos planos adiposos aqui da escavação pélvica. E o último diagnóstico que eu vou falar para vocês, que provavelmente muitos de vocês nem ouviram falar, é a apendagite epiploica. Então lembrar lá da anatomia que eu falei, que existem esses apêndices epiploicos em toda a moldura cólica, certo? E eles podem inflamar. E eles são formados por gordura, então são bolinhas de gordura em volta do cólon, tá? Várias saculaçõezinhas cheias de gordura. Então, o que são os apêndices epiploicos? São estruturas adiposas pedunculadas na serosa do cólon. E ela também pode inflamar. Então, geralmente ela torce ou trombosa a veia do pedículo, certo? Do apêndice epiploico. E aí vai dar uma inflamação que a gente chama apendagite epiploica. 57% dos casos ocorrem na junção reto-sigmoide, ou seja, ele também na falsa ilíaca esquerda. Então é importante porque vai fazer diagnóstico com diverticulite aguda, tá? Só que em geral o paciente chega bem, não chega tão mal quanto na diverticulite aguda, chega com aquela dor, mas em bom estado geral, e afebril. E os leucócitos PCR geralmente são normais ou pouco aumentados. Tá? Então, o diagnóstico diferencial é importante para os pacientes que chegam com dor abdominal na falsa ilíaca esquerda. Em geral, a gente não consegue ver o apêndice epiploico na tomografia. Por quê? Porque em volta do colo a gente tem gordura. Então, gordura com gordura não dá diferença de densidade significativa para a gente diferenciar esse apêndice epiploico da gordura, certo? Então, a gente não costuma ver os apêndices epiploicos quando eles estão normais. Mas se eles inflamam, a gente consegue ver, tá?
Então aqui, ó, imagine que tem essa bolinha de gordura em volta do apêndice, que é o apêndice epiploico, com densificação da gordura adjacente. Então percebam que a densidade desse nódulo é de gordura. Olha a densidade dele e a densidade da gordura aqui visceral e aqui do subcutâneo. É semelhante. Então se eu medir aqui vai dar lá, menos 50, menos 70 unidades Hounsfield. O que chama a atenção é que formou uma delimitação dessa gordura com densificação em volta. Então, a gordura em volta desse nódulo vai estar mais densa. E ela geralmente está aqui do lado do cólon que a gente está vendo aqui. Então, esses são os achados de apendagite epiploica, que vocês podem receber num laudo, que não é nem um pouco infrequente. Vocês têm que saber, certo? E esse paciente não vai para a cirurgia. Então, o tratamento disso é clínico com sintomáticos. Então, também é comum a gente ver um ponto central hiperatenuante, que geralmente é a veia trombosada. Então, a gente fala central dot sign. Então, o ponto central, sinal do ponto mais denso aqui no meio, que nesse caso a gente não consegue ver bem. Densificação da gordura adjacente e espessamento do peritônio visceral. Então, aqui está o peritônio. Então, ele também está espessado pelo processo inflamatório. Mais um caso. Então, aqui um grande apêndice epiploico de dimensões aumentadas. Aqui a gente consegue ver o centro hiperatenuante. Aqui, nesse caso, também conseguimos ver. Aqui o nódulo bem delimitado, com densificação dos planos adiposos adjacentes. Tá? Então, a tomografia é importante fazer esse diagnóstico, que muitas vezes passa despercebido. E é importante porque evita cirurgias desnecessárias. É um diagnóstico, é uma doença autolimitada. Tá? E aqui a bibliografia que eu usei para as imagens, principalmente dessa aula. E é isso, pessoal. Terminamos aqui o módulo de abdômen. Um grande abraço a todos.